A imoralidade sexual, o vício em pornografia, o vício em masturbação, ela é atual? Ela aumentou com o tempo ou ela sempre existiu? Bate essa dúvida na sua cabeça? Então acompanhe esse vídeo aqui que eu vou te explicar um pouquinho. Bom, vamos lá. A origem da pornografia, da masturbação, do pecado de imoralidade sexual é muito antiga, né? No nosso e-book da Pornografia para a Luz, nós ensinamos um pouquinho disso, né? E há cerca de 2500 antes de Cristo, os atenienses, eles já gostavam de ver representações de sexo e nudez, né? Naquela época, as ruas eram decoradas com estruturas e corpos bem definidos, todos nus, né? E as pessoas adoravam aquilo, elas conviviam com aquelas imagens erotizadas, né? E elas tinham atrações de concursos de mulheres nuas, né? E eles davam pontos pro tamanho da nádega, para as partes do corpo, né, para genitários. E é o que nós vemos hoje, às vezes, em muitos programas, né, de beleza, isso acontece. Então a gente vê que isso acontece há muitos anos atrás, né. Inclusive a primeira escultura pornográfica foi a de Vênus. E ela acontece há muitos anos antes de Cristo, né. Ela já não existe mais, mas foi encontrada por arqueólogos em 1980. Ela se chama Vênus de Willendorf, né? Ela é muito antiga. Eu vou até colocar aqui no cantinho do vídeo a imagem dela que a gente tem no nosso livro. Bom, então, na Bíblia mesmo, nós vemos relatos desde a criação de imoralidade sexual. Em Gênesis 19, nós vemos o relato de Sodoma e Gomorra, que era uma cidade que estava ali muito perversa, cometendo vários tipos de pecado na área da imoralidade sexual. Depois nós vemos alguns atores bíblicos cometendo incesto, né, estupros, né, muitas coisas acontecendo. Então, no Antigo e no Novo Testamento, nós temos relatos bíblicos, e na história mesmo nós podemos ver que os gregos também gostavam muito dessa questão de erotização dos corpos, né? Então não é de agora. O pecado de imoralidade sexual, ele é muito antigo. Ele sempre existiu, desde que o mundo é mundo. Por quê? O diabo, ele quer danificar, ele quer deturpar aquilo que o Senhor criou. A verdade é que o pecado, a palavra pecado significa exatamente isso, errar o alvo. E a palavra imoralidade sexual, ela também traz esse sentido de distorcer o que foi criado. Então, Deus nos criou com corpos, com terminações nervosas, com genitálias, exatamente para que a gente sentisse prazer, mas exatamente dentro do casamento, da forma correta. E o que o diabo e o que o pecado usa para deturpar isso? Vai trazer todas as outras formas que são inaturais para que você, através do pecado que existe em você, você deite e role na lama. É exatamente isso que acontece. Então, Deus criou o sexo é bom. As nossas terminações nervosas nas genitálias foram criadas porque Deus queria que elas existissem. Deus queria que nós sentíssemos prazer. Mas o diabo, o pecado, vem para deturpar o sentido, o propósito inicial do que as coisas que Deus criou. Por isso que o pecado é errar o alvo. E aí, você sabia disso? Sabia da origem da pornografia? Me conta aqui nos comentários.